Pessoal, na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, os recursos, como regra, têm efeito apenas devolutivo, ou seja, eles não têm efeito suspensivo. Efeito suspensivo é uma espécie de efeito congelante. Se determinado recurso tem efeito suspensivo, ele não poderá ser executado provisoriamente. Não é o caso da Justiça do Trabalho. Como regra, está aí na tela o artigo 899 da CLT, dita claramente que os recursos têm efeito apenas devolutivo, o que significa dizer que as sentenças trabalhistas podem ser executadas provisoriamente. Antigamente, nós extraímos a chamada carta de sentença, que objetivava justamente a execução provisória. Essa nomenclatura carta de sentença foi excluída do PJE. Agora, a nomenclatura é execução provisória em autos suplementares. É a mesma carta de sentença, mas com uma nomenclatura, uma taxonomia diferente. Então, a parte interessada em realizar essa execução provisória, por meio de seu advogado, apresenta a execução provisória em autos suplementares, que vai receber um numeral novo, é um processo novo, mas que é distribuído para a vara na qual tramita o processo principal. Então, nesse caso, na execução provisória, nós vamos já iniciar os cálculos, né, a apresentação de cálculos, vista do cálculo à parte contrária, eventualmente o calculista vai ser chamado para verificar qual cálculo está correto. Ao final, o juiz homologará o valor que ele entende que seja correto e fará a cobrança do executado, que então terá que depositar o dinheiro ou apresentar bens para serem penhorados, avaliados para a garantia do juízo. E aí, pessoal, em tese, podem ver a parte final do artigo 899 da CLT, a execução provisória cessa, termina. Você não pode avançar com a execução provisória, porque vamos lembrar que existe um recurso pendente e, em tese, pode modificar toda aquela situação. Concordam todos? O recurso pode ser provido e aí o pedido todo ser julgado improcedente. Então, aquilo tudo perde a razão de ser. Claro que melhor dirá o advogado se vale a pena ou não fazer a execução provisória. Alguns juízes até mesmo admitem um avanço, apesar da lei falar limitado a penhora, alguns juízes admitem que o exequente, se não concordar com a homologação, apresente impugnação à sentença de liquidação, ou o executado apresente embargos de devedor ou embargos à execução, apresentado um, outro ou ambos, se dá vista à parte contrária, mas, a meu ver, não há autorização legal para avançar. Isso já até seria um avanço, mas para poupar um pouco de tempo. Mais do que isso, não é possível. Então, feita essa situação, paralisa-se a execução provisória, aguardando-se o trânsito em julgado, mas pelo menos já tendo um valor nos autos, né, dinheiro depositado, ou uma carta de fiança bancária, né, ou alguma garantia de alguma instituição financeira, ou bens penhorados. E aí, conforme eu prometi na pílula de hoje, existem alguns casos excepcionais, são muito interessantes. Eu trarei alguns exemplos, não vou esgotar todos os exemplos, naturalmente, mas de execução provisória definitiva. Olha que coisa, parece até um paradoxo, mas não é, é possível. Vou dar exemplos assim até clássicos. Digamos no caso de responsabilidade subsidiária, terceirização, é muito comum colocar-se no polo passivo, a empresa prestadora de serviços, né, o ex-empregador, e a empresa tomadora dos serviços, buscando-se dela responsabilidade subsidiária. Então, digamos que o pedido é julgado procedente, no todo ou em parte, mas só a empresa tomadora recorre. E o objeto do recurso é que ela não quer ter a responsabilidade subsidiária por qualquer razão. Então, reparem, o mérito da questão, os pedidos deferidos, não se tornaram mais controvertidos. O único tema em debate é a responsabilidade ou não do tomador de serviços. Como a empresa devedora, o ex-empregador, não recorreu, eu poderei fazer a extração de execução provisória em autos suplementares e poderei executar essa ex-empregadora de forma definitiva. Se conseguir homologar o valor, apreender a quantia,
como para aquela empresa prestadora de serviço, o ex-empregador. O processo feito transitou em julgado, a sentença em relação a ela transitou em julgado, não há problema algum eu até liberar o dinheiro para o trabalhador e diria mais, fica prejudicado o recurso da empresa tomadora dos serviços. Isso não acontece em todos os casos, eu estou trazendo um exemplo. Um outro exemplo possível é que de uma sentença que julgou procedente ou procedente em parte o pedido, a empresa pode recorrer, mas não em relação a todos os pedidos deferidos. Então, digamos que o juiz deferiu verbas resilitórias e hora extra. A empresa recorre apenas da hora extra. Então, em relação à verba resilitória, é incontroverso que é devido. Então, nesse caso, eu já poderia até fazer uma execução definitiva em relação às verbas resilitórias simples. É claro que, em relação à hora extra, se for deferido, pode ser que haja reflexo nessa própria verba resilitória, mas isso seria calculado posteriormente, mas já é um ganho para o credor, porque recebe pelo menos uma parte da quantia. E ainda há mais um exemplo, que é quando somente o trabalhador recorre. Se a empresa não recorre, não transitou em julgado, é verdade, mas minimamente aquilo que foi deferido na sentença é devido, porque a empresa não recorreu. Então, essa execução provisória poderia também avançar no sentido de entrega do numerário, porque na mais otimista hipótese para a empresa, aquele valor da sentença será devido. Pessoal, espero que a informação tenha sido útil e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.